Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Proxmox. Na verdade esse vídeo vai ser a parte 3 do Proxmox, na qual eu vou mostrar como você pode instalar ou pode criar sua primeira máquina virtual. Então, se por acaso você está assistindo esse vídeo e você caiu nesse Proxmox parte 3, não se esqueça de ver os vídeos anteriores, onde eu mostrei como instalar o Proxmox, como fazer as configurações iniciais, como atualizar a sua biblioteca, e agora nós vamos mostrar como fazer a instalação de uma máquina virtual. Se você não viu esses outros vídeos, pare agora, dê pause. Veja, eu vou tentar deixar o cartãozinho no primeiro vídeo lá, e desse jeito você pode voltar a assistir eles e depois continuar esse vídeo. Caso contrário, você vai estar perdido, porque vai ter algumas coisas que você tem que ter criado, ou pelo menos algumas coisas que você precisa saber para começar a mexer nessa máquina virtual. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, considerem se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, nós estamos no nosso Proxmox e antes de eu começar a mostrar como você criar a sua máquina virtual, é necessário você ter algumas informações. Primeira coisa, não tente instalar essa máquina virtual em uma outra máquina virtual porque ele não vai funcionar de modo correto. Você pode até criar ela, mas na hora de ele criar o IP ou algumas coisas, ele não funciona de modo esperado. Então, desse jeito, eu tive que pegar um computador físico, instalar esse Proxmox, porque, caso contrário, a máquina virtual não vai funcionar do jeito esperado. Então, primeira coisa, antes de eu continuar esse vídeo e explicar mais como você criar a sua máquina virtual, eu vou falar o básico. Você tem que ter uma máquina física. Não que não vai funcionar com uma máquina virtual, porém vai dar muito erros. Eu tentei fazer isso numa máquina virtual inicialmente para ensinar simplesmente porque é fácil para mim e não funcionou do jeito esperado. Deu um monte de problema, então eu tive que pegar um dos computadores antigos que eu tenho e transformei ele em um servidor Proxmox, no qual eu consigo fazer esses testes e mostrar nesses vídeos. Então, tem uma máquina física, não tem uma máquina virtual para fazer a instalação do Proxmox. Caso contrário, todas as máquinas virtuais subsequentes dentro do seu Proxmox não vai funcionar de modo correto e você vai ficar a desejar, basicamente. Então, continuando, esse Proxmox foi instalado exatamente no mesmo que eu tinha instalado na minha máquina virtual. Então, eu tenho meu data center, onde tem todas as máquinas. Aqui eu vou ter uma minha máquina virtual. Se eu vim aqui em Summaries, eu só tenho uma máquina conectada, na qual eu também tenho 4 cores, eu tenho 7.64 GB de RAM e eu tenho HD de 572 GB. Eu não tenho nenhuma assinatura, então não vou ter todos os auxílios prêmios do nosso Proxmox. Se eu vim aqui na minha máquina, então eu tenho 3 HDs, o meu local, meus FS, que eu já criei, e meu storage. Se eu vim aqui nos meus discos, eu tenho alguns discos, eu tenho um disco de 500 GB, um outro disco de 160 e outro disco de 500 GB. Basicamente, meu sistema operacional está instalado nesse disco de 160 e os meus outros 2 discos estão funcionando como ZFS. Se eu vim aqui colocar Smart, mostrar valores, ele não tem problema nenhum, não está falhando, então eu posso continuar funcionando esses computadores. Porém, ele já funcionou bastante tempo, então Power on Hours, então tem 29 mil horas, então esse HD já funcionou por 120 dias. Não muito, mas já tem um certo valor rodando esse HD. Se fosse um HD de servidor, ele teria bem mais horas rodadas, porque seria 24/7, porém esse computador ele tem um HD de desktop, então ele vai ser um pouco limitante. Tendo isso em mente, então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos vir aqui no nosso local e nós vamos localizar a imagem que nós vamos querer instalar. Aqui, nós podemos colocar em SO e nós podemos carregar a imagem. Isso significa que eu posso vir aqui, selecionar a imagem, decidir o nome dessa imagem, se eu quero fazer encriptação, e daí ele vai transmitir para o meu sistema. Outro caminho também, eu posso baixar para o URL e vai ser uma das opções mais fáceis se você quiser utilizar um Linux. Por que é mais fácil? Eu posso vir diretamente no meu site do Ubuntu. Aqui no meu site do Ubuntu eu posso vir aqui e colocar Download Server, Download Now e eu posso copiar o link. Então eu posso minimizar isso, baixar e posso colar, consultar o URL e dele já apareceu todas as minhas informações. Qual que é a vantagem disso? Ele vai fazer o download direto. Então você não precisa fazer o download no seu computador e depois fazer o upload no outro computador. Você pode carregar automaticamente, colocar Download, ele vai começar a processar e aqui vai ser as velocidades e quanto que ele está baixando. Então, ele está baixando bem rapidinho, então significa que alguns minutinhos ele deve terminar de fazer o download completo da minha imagem.
Então vamos esperar ele terminar isso. Pronto, acabamos de baixar nosso 1.2 GB de memória e ele deu por volta de 20 segundos, uma média de download de 62 MB por segundo. Então nós podemos fechar isso e nossa imagem está aqui. Então, primeira coisa, tem imagem baixada ou pelo menos adicionada nisso. Se você quiser instalar Windows, mesmo procedimento, você vai ter que carregar aqui. Se você quiser instalar OpenMediaval, você pode fazer o download diretamente da imagem ou qualquer outro programa que você quiser instalar, você vai ter que ou fazer o download para o URL ou carregar ele normalmente. Então vamos supor que eu quero carregar o OpenMediaval. Eu vou vir aqui, carregar. Eu já selecionei minha imagem de OpenMediaval. Ele falou que o tamanho dessa imagem é de 620 megabytes e eu posso carregar. Então ele vai vir aqui e vai começar a carregar. Vai fazer o upload do meu computador para o meu Proxmox. Então isso aqui terminou, eu posso fechar e agora eu vou ter minhas duas imagens e o dia que eu fiz o upload. Então agora nós podemos criar nossa máquina virtual, que é o principal. Então nós vamos colocar aqui, criar VM, e aqui ele vai aparecer as nossas informações. Porque eu só tenho um nódulo, no meu caso, eu não posso selecionar outros. Se eu tivesse outros, eu poderia selecionar e ver qual que é a utilização da memória e quanto a utilização do CPU. Mesmo assim, nós vamos agora definir nosso VMID. Esse VMID tem que ser unitário ou singular. Isso significa que cada máquina virtual ou cada container vai ser um número único. Então, uma sugestão para vocês. O que eu sempre faço é, eu utilizo entre, não sei, 100 a 200 para todas as minhas máquinas virtuais, de 200 a 300 para todos os meus containers, de 300 a 400 para outros grupos ou templates que eu quiser, e assim por diante. Se você vai criar muitas máquinas virtuais, então coloque de 100 a 300. Porém, 100 máquinas virtuais em um só data center, já acho que é bastante o suficiente. Então, desse jeito, nós vamos deixar como 100. Eu poderia colocar 101, 102, ou 1001, 1002, mas 100 é o suficiente. Agora, nós vamos colocar o nome dessa máquina. Como nós vamos fazer a instalação do Ubuntu? Vai ser Ubuntu. Agora, Resource Pool, nós não temos nada configurado nesse momento, então não adianta você selecionar isso. Nós vamos vir para SO. E nós vamos selecionar o que nós queremos. Se eu vim aqui na parte local, eu tenho algumas imagens de janela, então vou vir aqui em imagens e vou selecionar a imagem que eu quero. No meu caso, eu vou instalar o Ubuntu, então vou selecionar o Ubuntu. E é Linux. Se por acaso eu estiver instalando o Microsoft Windows, vai ter que selecionar, ou qualquer outro aplicativo. No meu caso, Linux é super fácil, eu posso selecionar. Como eu estou usando a imagem do Linux 20.04, então vai ser o kernel superior a 5x em continuo, então eu seleciono isso. Se por acaso eu estivesse usando uma imagem muito antiga, sim, eu teria que selecionar essa, mas não precisa mudar, deixa assim como standard. Se por acaso eu não tenho certeza, estiver instalando uma outra imagem que eu não tenho a mínima noção do que seja, eu posso vir aqui em Others. Porém, algumas pré-configurações que você poderia ter com o Linux, ele não vai ter lá e daí você vai ter que configurar isso posteriormente ou talvez vai dar conflito. Então deixa do jeito que está, que é mais garantido. Então agora nós vamos vir em Sistema e aqui nós vamos definir o sistema que nós vamos ter. Placa de vídeo padrão, se por acaso você tiver uma placa de vídeo e quiser utilizar alguma coisa específica, você pode selecionar isso. Mas no meu caso eu vou deixar como padrão. Padrão também vou deixar do mesmo jeito. Set Pills eu poderia modificar, mas esse padrão é mais que o suficiente para mim. E agora o resto das informações vamos deixar do jeito que tá. Só se você tiver necessidade de modificar alguma coisa. Caso contrário, nós podemos deixar desse jeito e vamos vir em disco. Em disco, nós podemos selecionar o tipo de conexão que nós queremos. Se por acaso nós queremos deixar como IDE, SATA ou SCSI, no meu caso eu vou deixar esse como standard porque não tem a necessidade de modificar. Mas se você tiver alguma necessidade, modifique esse momento. Aqui na parte de armazenamento eu posso definir onde que eu quero instale a minha máquina virtual. Se eu vim aqui deixar como local LVM, significa que ele vai ser o mesmo HD que eu instalei no meu OS, e eu não quero fazer isso porque eu quero evitar que ele utilize essa máquina virtual diretamente no HD, por causa que eu não deixei com paridade. Então significa que se esse HD falhar, simplesmente eu perco tudo. Então é mais fácil eu deixar com o meu ZFS. E seria o meu pool onde eu tenho uma paridade como mirror ou como espelho. Significa que se um HD falhar, eu continuo tendo todos os meus dados no meu segundo HD. Então eu vou selecionar essa opção. Tamanho do disco, vou deixar 32 GB. Dependendo de quanto que você vai usar, qual tipo de aplicativo você vai usar, eu sugiro você deixar mais ou menos. Mas no meu caso 32 vai ser o suficiente, então nós vamos deixar desse jeito. Agora cache padrão, ou se eu quero fazer um outro cache, no meu caso vou deixar com padrão. E aqui descartar. Descartar, ele não sabia, eu dei uma pesquisada na internet e ele fala que se por acaso você tiver um SSD, ele vai fazer ele vai permitir que ele descarte as informações. Ou significa que ele vai fazer o shrink e vai estender o HD dependendo da necessidade.
Isso só é válido para um SSD. Se você não estiver usando o SSD como seu local, não estiver instalando essa máquina virtual no SSD, não selecione essa opção porque vai deixar o sistema mais lento e vai dar mais problemas. Bandwidth, nós podemos limitar algumas coisas. Vamos supor que eu quero deixar 3 máquinas virtuais, só que eu não quero que essa máquina virtual utilize toda a minha leitura ou todo o meu HD. Então eu posso limitar. No meu caso, vou deixar limitado por causa que eu quero que ele utilize todo o meu HD se for necessário. Caso não for necessário, ele não vai utilizar, então por isso que eu não vou limitar absolutamente nada. Mas se por acaso você tiver 2, 3 máquinas virtuais e você quer que metade da capacidade do seu HD seja dedicado para uma máquina virtual e outra metade para outra máquina virtual, então aí vai ser o momento que você pode fazer essa limitação. Nós vamos vir agora em CPU. Agora em CPU nós vamos definir quanto do meu CPU vai ser disponível. Então se lembra, se você tiver 4 cores, se você disponibilizar todos os seus cores só por uma máquina virtual, quando você estiver tentando rodar 2 máquinas virtuais, ele não vai rodar. O que eu sugeriria você fazer é simplesmente você deixar o mínimo quantidade de CPU necessária, um CPU no meu caso, e depois disso você pode verificar, você pode voltar nessa opção e estender a quantidade de CPUs. Então eu posso vir 2, 3, 4, 5, no meu caso só tem 4, então não adianta colocar muito. Então eu vou colocar só um núcleo e se por acaso toda hora de ficar com 100% no meu CPU utilizando ou 100% na memória RAM, eu posso modificar. Outra coisa, eu posso modificar o tipo do meu CPU. No meu caso, vou deixar como standard, que seria uma máquina virtual. Mas se por acaso eu quiser definir como uma máquina específica, vamos supor Epic, ou qualquer outra coisa, eu posso modificar. No meu caso, o CPU que eu estou utilizando não tem nessa lista, então eu vou deixar como standard e ele vai funcionar perfeitamente. Então nós vamos agora em memória. Aqui em memória nós vamos definir quanto de memória RAM que você tem. Lembrando, você não pode deixar muita pouca memória RAM, caso contrário não vai funcionar o seu sistema. E você não deve deixar muita memória RAM também, porque caso contrário ele vai usar toda a memória do seu sistema e talvez ele vai começar a dar problema. Como eu falei, se ele começar a ter problema e começar a funcionar com 100% ou começar a fazer bugs no seu sistema, então sugiro você aumentar a sua memória RAM. Mas no meu caso, eu tenho 8 GB e eu vou estar usando 1 GB, no máximo 2 GB Proxmox, então eu posso deixar 2 GB. Agora vem a parte de rede, que é mais importante. Então significa que se eu tiver 2 conexões de internet 3, 4, eu posso direcionar qual delas que eu quero. Vamos supor que eu tenho uma máquina e essa máquina tem 4 conexões de internet ou 4 conexões RJ45 na traseira. Então essa máquina eu posso selecionar que uma dessas conexões vai ser disponibilizada somente para esse Proxmox ou para essa máquina virtual. E assim eu posso definir. No meu caso, porque eu só tenho uma conexão, então não adianta eu tentar definir que não vai ter mais. Outra coisa, eu posso definir qual tipo de conexão. Então nesse caso vai ser a padrão, mas eu poderia modificar elas. Se por acaso eu não quero que essa máquina virtual tenha acesso à internet, então eu vou colocar sem dispositivo de internet. Porém, não aconselho fazer isso se você estiver usando o Ubuntu e quer que sirva como server. Caso contrário, não vai funcionar do jeito esperado. Então agora nós vamos vir aqui em confirmar e nós vamos ver se todas as configurações estão do jeito correto. Então se a gente vir aqui, a imagem que nós estamos usando, quanto memória RAM que nós temos, qual que é o nome dessa máquina virtual, o nódulo que eu estou instalando, e o resto das informações. Então posso vir aqui e colocar concluir. Antes de eu colocar concluir, nós podemos colocar aqui iniciar depois de criar. O que significa? Quando você terminar de criar, ele vai iniciar a tua máquina virtual automaticamente, mas eu não quero fazer isso porque eu quero mostrar mais algumas informações antes de a gente começar essa máquina virtual. Então eu vou vir aqui e colocar concluir. Se a gente ver aqui, ele já apareceu o número 100. Então significa que a nossa máquina virtual já foi criada. Se eu vim aqui, eu consigo ver todas as minhas informações. Então, status vai estar parado, o nódulo que ele está utilizando, as informações do meu CPU, as informações da memória RAM, o quanto de capacidade que eu estou utilizando. Se por acaso eu quiser adicionar mais discos, eu posso vir aqui e adicionar outros discos, nós já vamos chegar nesse ponto. E aqui vai ser um gráfico do que ele está utilizando. Então, agora nós vamos vir aqui em console. E aqui em console ele vai aparecer erro, porque ele não iniciou nossa máquina virtual. Uma coisa que eu não gosto muito, que eles deveriam ter mudado, ele aparece já a questão de erro de console diretamente aqui, que não significa nada por causa que você sabe que tua máquina virtual não começou. Então não sei porque ele aparece erro. Mas antes, vamos ver agora a questão de hardware. Se a gente vir aqui na questão de hardware, ele vai aparecer todas as minhas informações. Então aqui vai ser a minha memória. Ele só vai conseguir modificar qualquer questão de hardware se tua máquina virtual não estiver rodando. Se ela estiver rodando, ele vai estar bloqueado com isso.
Então eu posso vir aqui, editar e posso estender a quantidade de memória RAM. Eu posso aumentar a quantidade de CPUs que eu tenho, BIOS, o tipo de BIOS que eu tiver, questão de placa de vídeo. Então, se por acaso eu quiser adicionar outro HD nessa máquina virtual, eu posso vir aqui e adicionar disco rígido. Vou selecionar o tipo do HD que eu quero, onde que eu quero que ele salve, mesma coisa, eu posso deixar aqui. Qual que é o tamanho desse HD, o padrão, e assim por diante. Nós podemos adicionar quantos nós quisermos. Mesmo assim, eu não vou adicionar, vou fechar isso. Cloud, só vai ler se você estiver compartilhando esse sistema com o Cloud. Opções, ele vai aparecer todas as configurações. Mais para frente nós vamos ver essa questão de agente, padrão, se está habilitado ou não habilitado. E nós vamos vir aqui na parte de tarefas, ele vai aparecer todas as informações. Porque nossa máquina virtual não iniciou, ele aparece como esse erro desligado e o erro de console. Todo monitoramento. Se eu quero fazer qualquer backup, eu posso fazer o backup no sistema e fazer um snapshot. O que é importante esse snapshot? Supostamente eu criei essa máquina e eu quero que ele salve nesse estado que eu deixei. Só eu posso fazer o backup de quantas vezes eu quiser. Eu posso vir aqui fazer o backup e ele vai criar um backup da minha máquina virtual. Então você sabe que ele está fazendo backup porque ele apareceu o backup aqui e daqui a pouco ele vai aparecer as informações. Então significa que se por acaso der qualquer problema, eu posso retornar. Já que apareceu OK, se eu vir aqui réplicas e voltar em backup, ele já apareceu exatamente o backup, o tamanho desse backup e no estado que ele está. Então, desse jeito, eu posso recuperar nesse estado inicial se por acaso eu fizer qualquer coisa errada. Além do mais, nós podemos fazer réplicas, nós podemos fazer snapshots. Então, agora já está aqui um snapshot. E assim por diante. Firewall, configurações e permissões. Então, agora nós vamos iniciar nossa máquina. Se eu vir aqui em sumário e colocar iniciar, agora ele vai aparecer running e todas as informações. Então, desse jeito, usando 100% da memória RAM, o meu uso CPU não apareceu muita coisa, ou 100% do meu CPU. Ele está usando 63, 64 megabytes da memória RAM e nada da internet. Então, como que nós podemos acessar essa máquina inicialmente? Nós vamos vir aqui em console. E agora ele está conectando. E ele vai ver se não tem nada errado. E ele vai aparecer a primeira página, que é: você pode instalar o Ubuntu. Então nós vamos esperar. Primeira vez que você vai rodar, ela vai aparecer essa tela para você selecionar a língua que você quer. Nós vamos vir na língua portuguesa. Então nós vamos descer aqui e vamos dar Enter. Vamos selecionar o keyboard. No meu caso, o meu keyboard vai ser UK. Caso contrário, não vai funcionar do jeito esperado. E eu vou colocar concluir. Agora ele vai fazer a aplicação. Como eu falei, se por acaso você estiver usando uma máquina virtual dentro de uma máquina virtual, ou significa que se você estiver usando o Proxmox instalado em uma máquina virtual e se quiser fazer mais uma máquina virtual, ele não vai aparecer nenhum IP address nessa hora e esse é um dos problemas. Você não vai conseguir acessar essa máquina virtual e não vai servir praticamente para nada para você. No meu caso, o IP dessa máquina virtual vai ser 192.168.1.180. Então eu vou vir aqui e colocar concluir. Ele vai falar se você quer definir nenhum proxy. Eu não quero definir nada, então vou dar Enter. Agora ele vai falar onde que ele quer fazer o download de todas as informações ou criar nosso mirror. Eu vou deixar como standard. Se por acaso você tiver um mirror específico, você pode modificar, mas no meu caso está totalmente tranquilo como standard. Vamos colocar concluir. Agora vamos decidir qual dos HDs que nós queremos instalar. No meu caso eu só tenho um HD, então para mim tanto faz. Eu vou vir aqui e colocar concluir. Agora ele vai fazer um overview como que vai ser o nosso formato dessa imagem. Então vai ser o meu volume básico de 15 GB e o resto vai ser a minha partição. Exatamente isso que eu quero, então eu vou apertar OK, concluir. Ele fala, se tem certeza, porque todas as informações do seu HD vai ser apagadas e você vai perder absolutamente tudo. Eu falo, sim, eu quero continuar. E agora nós vamos definir o nosso nome. Então eu vou colocar Cyberlab. O nome desse servidor vai ser Cyberlab. Eu sugiro você ser um pouco mais criativo. Minha senha vai ser teste123 e vai ser teste123. Se eu digitei igual, eu vou apertar concluir. Agora ele fala se você quer adicionar algum token ou qualquer informação avançada. Não, para mim está totalmente tranquilo, então eu vou apertar concluir. E nós vamos selecionar para instalação do OpenSSH. Caso contrário, você vai ter que instalar depois e você não vai conseguir acessar o seu servidor utilizando o PuTTY ou acessando qualquer outro aplicativo. Então, vamos vir aqui, concluir. Nós queremos adicionar qualquer outro aplicativo, nós podemos adicionar o Docker, já de cara, ou nós podemos adicionar qualquer um deles que você achar interessante. No meu caso, eu não vou instalar nenhum deles, por causa que durante meus vídeos eu quero instalar, e daí você pode voltar nos vídeos anteriores, onde eu instalei o Ubuntu e daí fazer todas as instalações do mesmo jeito. Então vou apertar concluir.
E agora ele vai fazer a instalação. Você vai vir em View Full Log, ele vai mostrar quais são as etapas de instalação. Então desse jeito nós podemos esperar. Quando ele terminar de fazer a instalação, nós vamos ver a próxima etapa. Perfeito? Quando aparecer essa imagem aqui que ele fala Reboot Now, significa que nós podemos reiniciar nosso sistema e nós podemos começar a utilizar ele. Então nós vamos colocar Reboot Now. Então se a gente dá Enter, agora ele vai reiniciar nosso sistema, então nós temos que esperar ele reiniciar e aparecer todas as opções. Uma vez iniciar nosso sistema, nós vamos aparecer como fazer o login com Sauberlab, então vamos colocar Sauberlab, colocar a nossa senha e agora nós temos nosso sistema. Como eu tinha falado, o IP address dessa máquina vai ser 192.168.180. Então nós temos duas opções, ou nós podemos digitar todas as informações manualmente aqui, ou nós podemos simplesmente ir para o nosso PuTTY. Então eles vão para o nosso PuTTY, que é mais fácil para mim. Então nós acabamos de abrir nosso PuTTY. Você vai me perguntar por que você usa esse aplicativo, porque é mais fácil para vocês verem. Caso contrário, as letras vão ficar muito pequenininha e não vale muito a pena. Primeira coisa, nós vamos ver que tipo de CPU que nós estamos usando. Então nós vamos vir aqui e colocar esse comando. Então nós vamos colocar esse comando, cat proc CPU info. Eles vão rodar. Então aqui apareceu todas as informações. Nós podemos vir aqui, então ele está fazendo num sistema Intel. Porém, o modelo dele vai ser KVM, por causa que nós definimos como KVM. Além do mais, vai ser todas as informações, quantos cores que eu tenho e o que ele está funcionando. Então agora nós precisamos atualizar nosso sistema. Por que nós vamos atualizar o sistema? Para garantir que está tudo rodando do jeito esperado. Então para isso nós vamos colocar esse comando. sudo apt get e vai ser sudo apt update and sudo apt upgrade. Nós vamos dar Enter. Agora vai pedir a nossa senha, então nós vamos colocar a nossa senha de volta. E nós vamos rodar. Porque eu já coloquei Yes, então ele vai atualizar tudo automaticamente. O que ele falou? Não tem permissão. Por quê? Por causa que eu não estou rodando como sudo. Então vamos rodar como sudo, né? Sudo su. Agora vai pedir minha senha. Então agora nós estamos rodando como administrador. Vamos limpar essa tela. E vamos rodar aquele mesmo comando. E vamos dar Enter. Você viu? Não deu erro nenhum porque nós estamos rodando como administrador e qualquer tipo de instalação como administrador é mais fácil você rodar como administrador. Caso contrário, ele pode dar alguns probleminhas. Então, uma vez aparecendo que nosso sistema está atualizado, eu sugiro você reiniciar seu sistema para garantir que todas as instalações e atualizações estão funcionando. Porém, eu não vou reiniciar nesse momento porque eu quero instalar outras coisas ainda. O que eu estava pesquisando na internet? Se eu voltar aqui nessa página, eu comecei a olhar como é essa questão de guest agent. Eu dei uma pesquisa na internet e ele fala qual seria a opção. Nós temos que ativar e ele fala todas as etapas. Isso justamente para que o Proxmox monitore melhor a tua imagem. Então vale a pena fazer isso. Então a primeira coisa nós vamos fazer a instalação, do mesmo jeito que ele está pedindo. Vamos voltar aqui e vamos instalar. Após isso, nós vamos iniciar esse sistema. Se por acaso você estivesse utilizando qualquer outro sistema operacional baseado em Red Hat, eu sugiro você usar Yumi instead of get update. Agora nós vamos iniciar esse sistema. Então galera, a partir daí você pode usar esse sistema operacional como fosse uma máquina física. Você pode começar a instalar o seu Docker, você pode instalar o Portainer, você pode fazer qualquer outra instalação que você quiser no seu Ubuntu, do mesmo jeito que você faria com uma máquina física. Assim você pode usar parte do seu dispositivo ou parte do seu computador dedicado para esse sistema Ubuntu e o resto funcionaria do jeito que você quisesse com os aplicativos que você quisesse. Então, se você achou interessante esse vídeo e gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e te vejo na próxima. Tchau!